Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Feliz, animado, aleluiado. Glória a Deus. Pegando a deixa aí do que Cléo falou, chegamos a 117 cadeiras e nossa meta é 200 cadeiras, mas com 150 a gente já pode fazer um lote. Então, claro que tem, quando você pede é 35 dias a 40 dias para chegar. Então por isso que a gente está correndo para levantar logo. Até pessoas de fora que ouvem a mensagem pelo YouTube e me procuram nas redes sociais. Eu quero abençoar com uma. Então você que é daqui, amém? Claro que ninguém vai tirar sangue de barata ou se realmente, mas é uma condição do coração. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é uma condição do coração. É você estabelecer para si. Jesus disse em Mateus 6, se eu não me engano 18, ele diz: onde tiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Dizemos que amamos a Deus, amamos nossa igreja local e muitas vezes num momento como esse a gente não participa. 3 vezes sem juros, né? Ainda tem isso, é sem juros. Então você que faz parte, irmão, não só venha, seja parte, faça parte. Coloca no coração: Senhor, a gente não faz isso para ser abençoado. Fazemos isso porque nós somos parte. Somos igreja. Amém? Além de sentar num conforto melhor para a gente, para nossos filhos, nossos amigos, pessoas que a gente vai convidar para receber essa palavra tão poderosa da melhor forma possível. Amém? As estruturas estão para nos servir melhor. E eu creio também que acabamos de comprar também um ar-condicionado lá de trás, que aquele ali está queimado. Então de 60 mil a gente encontrou por 9 mil e pouco. Compramos. Pastor, eu quero fazer parte disso, nos procura. Tem pessoas que Deus tem levantado como parceiros da fé, parceiros da graça, pessoas que todos os meses têm contribuído junto conosco para que essa obra continue. Há 3 formas de fazer missão: uma é indo, outra é orando e outra é semeando. Claro, Paulo diz que tem que propor no coração, não com tristeza, nem com pesar. Nunca faça nada para Deus com tristeza, com pesar, sabe? Com a mentalidade de estou perdendo, ou está difícil, é duro, ou por obrigação, mas com alegria. Deve ser um prazer, como assim foi para os macedônios. A Bíblia diz que eles tiraram da pobreza os que não tinham. Tanto é que Paulo disse: vocês estão livres do donatário por causa da condição financeira deles. Ele disse: você, Paulo, não vai nos privar do privilégio que é participar dessa mensagem. E Paulo ficou tão motivado, tão admirado com a generosidade dos macedônios, que ele escreve 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 8, ele começa a falar sobre isso desde o 7 e 8, sobre essa questão de generosidade, do semear. Amém? Aleluia! Quem ama a palavra de Deus aqui? Domingo passado, quem estava aqui? Quem estava aqui domingo passado? Abre a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, verso 11. Glória a Deus. Deus é socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e saber que Deus é Deus. Amém. Eu falei domingo passado sobre a importância de trazer Jesus para o centro da igreja. A gente viu Davi sendo chamado por Deus, o homem segundo o meu coração. Porque Davi, ele foi o único que sonhava desde criança, desde jovem, para trazer a arca de volta para Sião. E aí domingo a gente pregou um pouco sobre Sião e sobre Monte Sinai. E a gente parou em 2 Coríntios capítulo 3. Não vou começar de Amós agora não. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 por diante, por favor. E eu quero entrar ainda sobre isso. Sobre Jesus, a centralidade de Cristo em nossas vidas, amém? Diga assim: tudo que é bom se baseia na centralidade de Cristo. Domingo foi um domingo sobre família. Se Deus quiser eu vou entrar um pouco hoje sobre Obed-edom. Mas quando Jesus é o centro de nossas vidas, toda a área que precisa de restauração será restaurada. Amém? O Senhor vai entrar com restauração nesse ano do transbordar de Deus. Só que Deus, quando restaura algo, não deixa como era, Ele deixa melhor.
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está falando sobre a vida no Espírito. Nós não vamos reivindicar com base em nosso mérito. Verso de número 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova... Diga assim, eu sou gente da nova aliança. Diga, eu estou debaixo da graça de Deus. Você precisa saber a aliança que você foi inserido. Amém? Porque Jesus, sabe, os livros de autoajuda, eles são maravilhosos. Todo livro que foi escrito por homens, eles são considerados como livros de autoajuda. Por quê? Porque nenhum escritor morreu e ressuscitou. Mas o livro que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque aquele que veio para escrevê-la morreu e ressuscitou e testifica com vida. Jesus morre para o perdão dos nossos pecados, mas ressuscita para a nossa justificação. Ele não ressuscitou porque era bonzinho, ele ressuscitou como prova, como testamento, como veredito, como certidão de garantia que fomos justificados diante de Deus. Diga comigo, eu tenho uma posição diante do Pai. Então Paulo diz que não foi com base em nossos méritos que podemos reivindicar alguma coisa de Deus. A nossa capacidade vem de... Essa vida da nova aliança é uma vida no Espírito. Toda a capacidade da nova aliança está na pessoa do Espírito Santo. Você aprendeu a vida toda a andar pelos sentidos, a andar por programações mentais que você adquiriu conforme o padrão desse século, conforme o mundo. Amém? Toda a sua vida foi nos sentidos. Tua realidade era natural, você se baseava no que via, no que sentia. Mas agora, algo aconteceu. A Bíblia diz que estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criação, feituras dele, criados à sua imagem. Assim como Gênesis 1:26 disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Nós somos recriados em Cristo Jesus, conforme a sua imagem e semelhança. 1 João 4:17 diz... que assim como ele é, nós somos também nesse mundo. Não é como ele era, é como ele é agora. Porque ele é o primeiro primogênito a ressuscitar. Eu falei disso domingo passado sobre a bênção de Abraão que recaía sobre o primogênito. Colossenses 1:18 diz que Cristo é o primogênito dos primogênitos, porque Deus não tem mais segundo filho. Quando Deus criou o homem, não criou para simplesmente adorá-lo. Deus já tinha os anjos que cantavam melhor do que a gente. Eu falei disso domingo passado. Mas Deus não tinha filho. Então ele plantou uma semente. Jesus era o filho. Não, Jesus era a palavra. E ele se encarnou. E essa semente que foi plantada, o filho de Deus ofertado pelo Pai, gerou uma multidão de filhos. Olha para o teu vizinho e diga, o maior privilégio é ser filho de Deus. Criados à sua imagem. É por isso que Deus nos enxerga a partir da realidade que ele criou. E aí o ponto essencial da fé, se enxergar da forma que Deus nos enxerga. Amém? Porque o que somos já está manifesto para ele. O problema é você renovar sua mente, baixar o download e entender que agora você é uma nova criação e que você vive pela sua nova realidade. Na sua realidade, ainda que no natural você esteja com o corpo doente, a Bíblia diz que pelas suas feridas você já foi curado. Você começa andando em cura, você não vai receber cura, você não vai ser curado, você já foi curado. E agora você se move a partir daí. Aumenta só um pouquinho aqui meu retorno. Acho que abaixou um pouco. Hoje eu estou com vontade de pregar. Aleluia, quem está pronto? Bota aí, segunda. Tirou por quê? Deixa lá, nem terminei. Só estou começando. Só tira quando eu pedir para tirar. E nos capacitou para sermos ministros de uma nova... Diga, nova aliança. Os crentes estão na igreja, mas não sabem que dispensação são. Misturaram lei com graça, as pessoas não têm entendimento. É por isso que eles não têm ousadia de entrar no trono da graça de Deus. Confiança plena. Por causa da mistura. Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre vai romper. A tua mentalidade não aguenta. É por isso que Deus está renovando sua mente.
Deus não fez um remendo em você. Deus te fez uma nova criatura. Não é um remendo espiritual. Deus não tampou buraco. A Bíblia diz que não se coloca pano novo em pano velho. Imagina uma roupa que você passou 30 anos com ela e só remendando, botando um pedaço de pano novo nela o tempo todo. Que coisa horrível. Isso era a humanidade. Deus não fez isso. Ele colocou uma roupa nova. Lembra do filho pródigo quando voltou para casa? O pai colocou o quê? Anel no dedo. Colocou o quê? Sandália nos pés e roupa nova. Foi o que Jesus fez. Amém? Suas roupas foram despidas na cruz para que roupa nova chegasse para você. O anel é tirado do dedo para dar autoridade. É na mão, no pulso que ele é furado. E nos pés também, onde as sandálias foram colocadas no filho pródigo. Tudo isso é a identificação e substituição na cruz. Ele se despiu de tudo que era para te vestir de tudo que ele é. Jacó teve que se vestir do seu irmão mais velho para pegar a bênção do irmão mais velho. Jesus se despiu e te vestiu de quem ele é para você receber tudo que ele é. Não pense que na graça você recebe com mérito em base do que você é. Se você optar por viver pela lei, você vai ter que confiar na sua força, vai ter que confiar na sua fidelidade, que vai falhar. Porque por mais que você tente, são 613 mandamentos. E cada mandamento tem uma punição para uma quebra dele. Então caiu num, vem punição. Caiu num, vem punição. Então como é que a gente vive, Gleison? A gente vive sem lei? Não. Nós temos agora uma lei maior e suprema. E é por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, falando sobre a lei do amor. Ele diz, contra essas coisas não há lei. Porque quando você anda na lei suprema, que é a lei do amor, é a vida do Espírito, você anda acima de tudo. Deus está fora do tempo. A fé é por isso que ela é atemporal. Mesmo no Velho Testamento, coisas extraordinárias aconteceram. Então vamos entender aqui sobre essa nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova, não da letra. Aqui não está falando da Bíblia. Tem pregador dizendo, tem gente que só tem conhecimento da Bíblia. A letra mata, o Espírito vivifica. Aqui está falando da lei de Moisés. Não fala letra, está falando da lei de Moisés. Não da letra, mas do Espírito. Como que alguém diz, esses pregadores da graça? Já percebeu que o diabo só se opõe à graça? Ninguém fala mal de um pregador da lei. Ninguém diz, aquele pregador da lei. Porque uma pessoa que pega a Bíblia de forma distorcida, para mim é heresia. Seja qual for o pregador. Até Gleison, se estiver pregando algo fora de texto, de contexto, é herege. Mas ninguém combate. Por quê? Porque há um sistema por trás desse sistema. A primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a pregar a graça, ninguém me quis mais no sistema. Mas eu não estou aqui para agradar homens, eu não vim buscar posição. Nós não somos como Saul que luta por títulos, nós queremos é a arca. Eu vou falar um pouco sobre Davi e Saul essa noite. Você está pronto? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova, não da letra, mas do Espírito. Você sabe quem rege a nova aliança? Por que Deus confia tanto na nova aliança? Porque na nova aliança, Deus entregou a igreja ao governo do Espírito. Dizer que andar pela graça é pecado é dizer que Deus construiu uma aliança que faz com que o homem falhe e peque e que o Espírito Santo não é capaz de conduzir o homem. Isso é muito sério. Porque essa aliança... Gleice, mas eu conheço gente na igreja que ouviu a graça. Ouviu, mas nunca viveu por ela. Judas andou com Jesus e nunca... A verdade só é verdade. Não é aquela que você diz sim para ela, é aquela que você confia. A verdade só é verdade para você se você confiar nela. É por isso que eu não creio no cristianismo que não torna as pessoas generosas e ajuda os outros. Porque muitas vezes quem governa o bolso de muita gente é mamon. Primeira coisa que a graça quebra é você. Não tem, sabe, mas você tem tanto medo de semear, de doar, de fazer algo pelas pessoas, ou pelo reino, ou por alguém, mas porque o meu é todo contadinho, então você nunca vai viver além disso. Porque suas crenças estão nisso. Gleice, você falar é muito fácil. Eu sei de onde eu vim. De uma família muito escassa. A gente mal tinha o que comer. Meu primeiro sapato, eu usei tanto ele na igreja que ficou furado. E ia pregar com o sapato furado. Só tinha uma roupa, eu não tinha entendimento. Mas quando eu entendi o evangelho, quando eu entendi a palavra de Deus, a palavra começou a funcionar na minha vida. Amém? Aleluia.
Nós não buscamos coisas, buscamos a vida. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino e a sua, e todas essas coisas serão. Mas a religião está trabalhando com dois pilares da mentalidade do povo. Um é medo, e o outro é o quê? Interesse. Então as pessoas, quando não são amedrontadas com uma mensagem que causa condenação, medo e culpa, para que as pessoas fiquem com Deus ou façam algo para Deus, porque eu não acredito que crianças crescem saudáveis num lar com medo, num lar onde não existe amor. A maior liberdade é o amor. Quem ama, deixa livre. Deus olhou para Adão, sabia que podia cair, e o amor deixou livre. Porque Deus nunca criou robôs. É por isso que você não pode controlar ninguém a ficar com você. A Bíblia diz que Deus não criou robôs. Deus criou filhos e deu vontade própria. Amém? Mas vamos para o texto, não, eu não entro. E nos capacitou para sermos ministros de uma nova, não da letra, mas porque a letra mata, está falando da lei de Moisés, mas o Espírito vivifica. Vamos embora, verso 7. Com letras sobre pedra foi gravado o ministério que trouxe morte. Por que trouxe morte? Porque no Monte Sinai, quando a lei foi dada, quantos morreram? 3.000 almas morreram. E não morreu mais gente porque Moisés quebrou a tábua da lei na coxa. Se ele não quebra, morre todo mundo. Aí depois ele sobe, Deus dá a lei de novo a eles, escreve, escrita com letra em pedra. E ele pega, e Deus manda construir um tabernáculo. E no tabernáculo manda construir uma arca, de madeira por fora, de ouro por dentro. E uma tampa sobre o propiciatório. A tampa é Jesus, amém? E mandou colocar a arca, o pote com maná e a vara de Arão que floresceu dentro da arca da aliança, que era um símbolo da rebelião do povo contra Deus. Para Deus não punir o pecado daquela nação, Deus disse: cubra com a tampa. E a tampa era de ouro puro, que foi batida por 2 homens, martelada, porque o ouro, naquela época, se você pegar ouro puro, ele é como chumbo. Então ele se modela, essa tampa foi modelada para encaixar perfeitamente na arca. Quem é que foi modelado, batido, moído pelas nossas transgressões? Ele é o propiciatório. E Deus disse para Moisés: eu vou olhar para vocês pelo propiciatório. Não há condenação na tua vida, é porque quando Deus olha para você, vê as lentes de Cristo. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão. Olha para o teu vizinho e diga: o que determina se haverá ou não condenação é o lugar que você foi colocado. É o estado, a posição de justiça. Você foi colocado em um lugar, quando Deus olha para você, vê o propiciatório chamado Jesus. Ele vê o sangue de uma nova aliança. Qual o problema da igreja? Que ela não foi ensinada sobre isso. Então você vai para Deus olhando para suas falhas, para os seus defeitos, fracasso, e aí você se consume. Você cai na fé, mas você vai para Deus olhando para o Cordeiro perfeito. Eu tenho um Cordeiro perfeito, eu tenho um sangue perfeito. Eu estou debaixo de uma aliança perfeita. Deus diz que nessa aliança eu serei fiel. Uma aliança perfeita, gente. Então ele diz: o ministério que trouxe morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha. Mesmo aí você diz: mas eu conheço pregador que prega a lei, prega a mistura, e tem glória, tem poder. Claro, tem cura, tem milagre. A lei teve glória. Se a gente olhar o Velho Testamento, Moisés, Elias, todos os grandes homens de Deus fizeram milagres extraordinários. O mar se abriu, havia uma glória em Moisés. E aí Paulo explica isso. O ministério que trouxe morte, a lei, ela tem glória, mas é uma glória que não permanece, comparada ao ministério do Espírito Santo agora. Ou vocês acham que Jesus insistiu tanto com os discípulos, dizendo: eu tenho que ir para que ele venha, eu tenho que ir para que ele venha, eu tenho que ir para que ele venha. O Paracleto, o ajudador, consolador. A palavra grega ali também é o outro do mesmo tipo que eu, só que agora não é em carne, limitado a estar num espaço confinado. Ele habitará em todos vocês. Agora a minha mente buga, e a mente dos apóstolos bugou, porque você pensa que um cara que passou 3 anos e meio sentando com Jesus, comendo com Jesus, tendo experiências como os discípulos tiveram, todos os dias, vendo pão sendo multiplicado, perna crescer, sabe, a palavra com tanta autoridade. Há um momento na Bíblia que Jesus está num lugar e mandam os soldados prender ele. Quando olham para ele, cai. Por isso que ele diz: ninguém vai tirar a minha vida, eu estou doando ela.
Ele disse: se eu orasse, meu pai enviaria legiões celestiais e acabaria com tudo. Sim, lá em Ezequias, Senaqueribe, a Bíblia diz que quando o rei Senaqueribe, que destruiu o povo de Judá, a Bíblia diz que o rei Ezequias orou, porque a nação era pequena e Deus mandou um anjo só. E naquela noite morreu quanta gente? 185 mil. Só um anjo visitando. Imagina se Jesus dissesse: pai, manda as regiões celestiais. Mas Jesus não fez justiça matando, Jesus fez justiça morrendo. Ele sabia para que veio, amém? Ele sabia para onde estava indo. Ele é a oferta perfeita. Oh, meu Deus. Esse ministério que veio com tamanha glória, então ninguém nunca conseguiu matar ele. Ele disse: eu dou minha vida, ninguém pode tirá-la. Esse ministério que veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, não conseguiam nem olhar para Moisés por causa da glória, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se dissipando, indo embora, não permanecia. Verso 8. Não será o ministério do Espírito mais glorioso? Então os discípulos ficam pensando: como que essa experiência que nós estamos tendo com Ele é tão extraordinária, como que a segunda fase vai ser melhor? Nós comemos com Ele, nós vimos os milagres, sua presença, sua palavra tem poder e autoridade. Eles estavam acostumados a andar com Ele todos os dias, são 3 anos e meio, sentando, acordando, comendo com Jesus. Uma vez eu orei e disse: eu queria ver você, Jesus, em carne. E Deus me repreendeu. Ele disse: se você não consegue ver Jesus na pessoa do Espírito Santo, Jesus em carne nunca vai fazer por você o que Jesus na pessoa do Espírito Santo pode fazer. Se ele sentasse na sua cama em carne do seu lado, não resolveria seus problemas. Mas Jesus na pessoa do Espírito Santo. O problema é que a igreja foi acostumada com estruturas, com regras, com performance, e não aprendeu sobre a vida no Espírito. As pessoas hoje não têm mais experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque o ministério da justiça não está sendo ensinado. O que traz avivamento é a pregação da graça e não a pregação da lei. Pode até causar um arrepio, a pessoa fica chorando num dia, mas no outro dia está do mesmo jeito. Mas quando você descobrir sua identidade... Não, Gleice, eu pensei que quando as pessoas pregavam a graça era uma licença para pecar. Não, a graça não é licença para pecar. A graça é para você viver pela sua identidade. Eu estou te dando uma licença para você viver em vitória. Eu estou te dando licença para você viver pela justiça. Eu não estou te dando uma licença para fazer o que você quer. Eu estou te dando uma licença para você entender que sua capacidade não vem de você, vem de Deus. E essa capacidade é maior do que a sua capacidade natural. Suas habilidades naturais não se comparam com o Espírito Santo. É por isso que os livros de autoajuda podem até melhorar o homem natural, mas não produz a vida em você que a palavra de Deus produz. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Verso de número 9. Ora, se o ministério que trouxe condenação, o que é que o ministério da lei trazia? Se uma mensagem que é pregada traz condenação, não é a graça de Deus. Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, como é que a gente faz para reverter uma maldição? Eu disse: como assim, irmão? É algo, eu recebi uma palavra de Deus, eu estou com medo de perder agora algo, perder minha família, meu filho. E eu disse: quem foi que deu essa palavra de Deus para você? Ela disse: é porque eu abri a Bíblia e eu tenho uma coisa de sempre ver o 10, o versículo 10. E quando o Caio mandou o texto para mim, eu disse: irmã, pelo amor de Deus, Jeremias, Isaías está profetizando para a nação de Israel, não tem nada a ver com a igreja, não é doutrina para a igreja. Agora Deus pode pegar o Velho Testamento, trazer um texto para a gente. Feito essa semana, um dia eu estava perturbado, preocupado com muita coisa, e aí o texto subiu de Lamentações 13:29, 13:21. Procuro trazer minha memória aquilo que me dá, porque Deus estava dizendo: você está pensando demais no problema, está na hora de meditar naquilo que eu falei com você. Então ela ainda fez roleta russa. Eu disse: irmã, você não fez roleta russa? Ela: como assim? É a mesma coisa de botar uma bala no revólver, rodar e abrir onde for, Deus vai falar. Não, isso aí nunca foi bíblico. Não está na Bíblia isso, até porque a Bíblia eram canões.
Não tinha o livro, não tinha a Bíblia. Imagina pegar todos os rolos de pergaminho e abrir e fazer. É porque em Lucas capítulo 4, Jesus entra no templo e, como de costume, um texto é dado. E por coincidência, caiu Isaías 61, que falava sobre ele mesmo. E aí ele diz: o Espírito do seu Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Aí quando ele termina, ele diz: isso se cumpriu diante dos vossos olhos hoje. Quase que espancam ele e apedrejam ele. Ele é o cumprimento e realmente se cumpriu naquele dia. Amém? Mas ali, irmão, foi pelo Espírito de Deus, amém? Deus pode pelo Espírito abrir um texto e falar com você, sim, mas todo dia eu ficar abrindo a Bíblia, não é assim. Isso é roleta russa. Tem um pastor muito famoso no Brasil que ele disse que uma vez estava pensando em se matar e abriu, caiu naquele texto que fala de Judas, vai e faz o que você tem que fazer depressa. Olhe para o teu vizinho e diga: você tem o Espírito de Deus. Agora, por que isso acontece? Porque não tem entendimento da nova aliança. Então é uma mensagem que vai trazer o que? Condenação, medo. Não é que na graça não tenha repreensão. Deus ama e corrige o que? Quem ama seus filhos aqui? Vocês não corrigem ele não? Mas vocês corrigem como? Dando um câncer? Pegando um pedaço de pau e atolando na cabeça dele assim? Não, como é que você corrige? E por favor, quando tiver com raiva, nem grite com eles, que isso causa muito problema nos filhos. Sente com amor, deixa ele na testa: eu te amo tanto que vai ficar sem um celular. Te amo tanto que está de castigo. Vem cá, senta no colo de papai. Entendeu? E se for preciso, amém. Não vou falar, né? Porque hoje nem pode mais, né, usar a vara. Uma vez Luiz disse em casa: dê em mim para a senhora ver, eu sei meus direitos. Como se a gente vivesse dando neles, né? É capaz de processar os pais agora por causa das leis que temos no Brasil. Não pode nem pregar mal o texto da vara, né? O problema é que eu sei também, muita gente extrapolou, né? Minha mãe uma vez disse que nunca bateu em mim. Eu nunca me esqueci, irmão. Quem apanha não esquece. Disse pó de goiaba. E ela disse: eu nunca dei em você. Eu disse: sim, aquele pó de goiaba eu não me esqueço até hoje. E olha que eu era calmo, quieto, tranquilo. Nunca aperriei em casa. Ela deu a história de quem dá, se lembra? Mas quem apanha? É verdade. Vamos sair daqui. Meu Deus, eu termino isso hoje. A condenação era gloriosa. Quanto mais será o ministério que produz o quê? Está falando de que mensagem? Da mensagem da graça de Deus. O ministério da justiça, que é onde coloca a igreja a andar pelo Espírito. Porque se o medo é a razão pela qual você vai a Deus, muita gente vai até com medo. O medo muda até o comportamento da pessoa por uma semana, por um dia, sabe? Mas não muda a pessoa. Mas o amor transforma a gente. Aquela mulher pecadora, quando entendeu o amor de Jesus, ela chorava aos pés dele, enxugava os seus pés com lágrimas, derramava perfume caro. E Simão, em Lucas 7, ficou indignado, um fariseu, e começou a reclamar porque aquela mulher derramou um perfume tão caro. Judas, né? Poderia dar de ajudar os pobres, ó, o miserável tesoureiro, doido que o dinheiro entrasse na conta. E aí o que é que a Bíblia diz? Aquela mulher chorava e beijava os pés de Jesus. Jesus disse: Simão, entrei na tua casa, tu não me cumprimentaste com ósculo santo. Porque no Antigo Testamento havia 3 formas de saudação pelos profetas, reis e sacerdotes. O sacerdote, o homem, tinha que beijar a face olhando nos olhos. O profeta, quando chegava em um ambiente, não era para beijar a face, era para beijar as mãos ou a mão. E o rei, quando a pessoa chegava diante dele, nem era a face, nem era a mão, eram os pés. Tinha que beijar os pés. Jesus disse: eu entrei, você não me cumprimentou nem com ósculo santo, nem beijou minha face. Essa mulher entendeu algo. E aí ele dá um exemplo. Um certo senhor tinha dois criados que deviam a ele. Um devia 2 milhões e outro devia R$1.000. E ele decidiu pagar os 2 gratuitamente. Quem vocês acham que foi mais perdoado? Simão, o fariseu, disse: claro, que devia 2 milhões. Ele disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque você só dá o que se vê recebendo. Você não tem como amar as pessoas se você não se vê recebendo o amor de Deus. Você não tem como perdoar se você não se vê perdoado. O problema da falta de perdão não está em você, está na forma que você se enxerga. Porque quem foi muito perdoado não tem como não perdoar. É uma capacidade da graça e do ministério do Espírito, isso em nós. Ei,
Quando você recebe, quando Deus te ama, você está recebendo de Deus. Mas quando você ama, você está manifestando o próprio Deus na vida dos outros. Aquela mulher enxergou algo. Só que tem muita gente que esquece do tamanho da dívida que tem. E aí quando vê um irmãozinho errando, por quê? Porque agora eu não estou errando mais. Mas quantas coisas você já fez de errado? Mas isso é justiça própria. Isso é olhar para si próprio e julgar os outros. Para julgar alguém, olhe para Jesus. Você não vai conseguir. Porque quando ele estava na cruz, que não tinha pecado algum, estava morrendo por causa do seu e do meu pecado, que se não fosse ele, eu e você é para o mesmo lugar. Ele disse, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Porque ninguém mata quem já morreu. Estevão estava sendo apedrejado. E a Bíblia diz que ele morreu apedrejado. E na morte dele, ele olhou e disse, eu vejo ele. Quando você olha e enxerga Jesus, você não enxerga as pedras. Ninguém consegue te ferir mais, porque teus olhos estão nele. Só que Estevão olha para ele e disse, eu vejo o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Todos se levantaram e disseram, agora que a gente mata mesmo. E ele disse, Pai, perdoa eles porque não sabem o que. Porque você sempre vai dar o que se vê. Estevão viu o quê? Quem foi que Estevão viu? Não, ele viu Jesus glorificar, ele viu Jesus. E o que é que ele deu? Só teve Estevão que fez isso. Jesus vai morrer. Ele olha para a humanidade e diz, perdoa eles porque não sabem o que. Estevão fez o quê? A mesma oração. Por quê? Porque o que ele viu. O problema é que teus olhos estão nos homens. É por isso que você olha o homem. Só que até alguém que errou pode se arrepender e mudar. E essa pessoa está certa diante de Deus agora. E você fica com o julgamento, está todo quebrado. Sabia disso? Sabia disso? Um dia desse uma pessoa falou algo para mim. Eu disse, meu Deus, essas pessoas erraram tanto. Fizeram coisas, sabe, terríveis. E ficam falando dos outros. Porque não conhece a graça e o amor de Jesus. Porque alguém que conhece Jesus e ama Jesus, tem relacionamento com ele, não perde tempo falando de ninguém. A coisa que ela faz é manifestar amor, manifestar graça. Irmão, se toda a conversa em ambiente que eu estou não produz edificação, sabe o que é que Paulo disse em Colossenses 3? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que produz o quê? Edificação. Ei, os coríntios, quando Paulo repreende a ceia, o problema ali da ceia, gente, em Coríntios capítulo 13, Coríntios 11, não é a questão de ser batizado nas águas para cear, não é a questão de, será que eu posso cear, eu briguei com minha esposa, será que eu posso cear porque eu estou em pecado, não tem nada a ver com isso. Paulo está instruindo aquela igreja porque eles não tinham entendimento do que estavam fazendo, estavam com ignorância, ignorantes, e Paulo disse, eu não louvo a atitude de vocês, porque quando se reúnem, não se reúnem para o bem. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Há guerra, há contenda, sabe? Vocês realmente terem pensamentos diferentes, eu até louvo isso, que é normal. Amém? Eu penso de uma forma, Célio pensa de outra, outro pensa de outra. Isso é ser humano, amém, gente? A gente não precisa, porque tem ministério por aí que você tem que falar igual, se vestir igual, tem que ser a réplica do ministério. Ei, a gente não é réplica de ministério nenhum. A gente é a réplica de Jesus Cristo nessa terra. Essa coisa, porque se não for estar fora da caixa, então eu estou fora. Eu quero estar com Jesus, eu quero entender o que Ele tem para mim. Eu tentei, sabe? As pessoas dizem, você tem que pregar assim, tem que usar gravata, tem que fazer. Não tenho nada contra, cada um tem seu estilo, tem o seu jeito. Amém? Glória a Deus. Só que a edificação é algo muito importante. Aquela igreja perdeu a revelação da ceia. Estavam uns olhando para os outros, iam para comer, iam para beber, tinha gente até embriagada na reunião, porque a ceia deles não era como a nossa, era comida mesmo, pão, vinho, amém? E tinha gente que ia com fome, ele disse, se tiver fome, come em casa. O propósito do pão é a revelação do que ele fez. O propósito da reunião é a revelação do que ele fez, é debrulhar o pão, é entender a importância do sangue da nova aliança, que cobriu todos os nossos pecados e nos justificou, aleluia! E nos deu uma posição reta diante do Pai. Foi Jesus que deu essa posição para você. Jacó se vestiu de Esaú para poder pegar a bênção do pai. Cristo te vestiu dele para você receber a bênção do pai dele. E aí quando ele cheira você, peraí, a voz é de Célio. Célio está orando, Senhor, não estou legal não. Aí Deus, a voz é de Célio, mas o cheiro é do meu filho. Você tem um cheiro glorioso. O nosso cheiro de obras fede para o Pai.
Mas o cheiro de Jesus em nós é o bom perfume de Cristo em nós. Você chega lá, tem 10 vagas, só tem uma vaga de emprego, tem 10 pessoas na fila de espera e você entrou. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque tem um favor sobre a tua vida. Tem um perfume, aleluia, que onde chega esse perfume os céus, o ambiente manifesta, exala, se manifesta por causa desse perfume, amém? Vamos lá, aleluia, eu nem terminei aqui, Jesus, que negócio é esse? O Senhor disse para mim, volte a ensinar o evangelho. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque traz a arca da aliança de volta, ele tinha um desejo de trazer. E a arca da aliança é uma figura de Jesus Cristo. Quem está comigo? Amém. Tem alguém que ama Jesus aqui essa noite? Glória a Deus. Quem crê que Deus é bom? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais será o ministério da... Verso 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo. Está falando da lei de Moisés. Pode ter glória, mas não a glória que permanece. Quando comparado com a glória a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu profetizou, Ageu 2:9. A gente leva esse texto para várias versões, mas está falando sobre a nova aliança. Jesus disse quando viu o templo de Herodes destruído: eu vou construir e restaurar esse templo em 3 dias. O povo achou que era o prédio físico e disse, levou anos para ser construído, como pode em 3 dias? Quem foi que morreu e passou quantos dias? E depois que ele ressuscita, veio a nova e o novo nasce. O prédio que ele está falando agora é você. Você não precisa buscar a presença, ela já habita em você. Se você nasceu de novo, você é morada dele. Amém? Já habita em você a presença do Espírito Santo. Deus agora habita em você. Sai da arca e agora habita em você. O véu foi rasgado. Só que ele disse que a glória da segunda casa será mais... Diga, não tem comparação. A velha aliança com a nova aliança. Diga, a glória da primeira casa foi extraordinária. Diga, mas a glória da segunda. A Bíblia diz que Elias fez milagre, sim ou não? Ressuscitou gente, sim ou não? Eliseu também, sim ou não? No Antigo Testamento houve milagre de Torá, não foi assim? Mas na nova aliança, até os lenços, até a sombra, até os cabelos, meu Deus, até o toque com a mão, o poder e a obra do Espírito se manifesta. Eu creio que vai chegar um tempo que Deus vai levantar a gente aqui e vai colocar fome e paixão em você para o milagre de novo. Porque hoje você está indo atrás de coisas e Deus está dizendo, teu coração não pode estar atrás de coisas. Vai buscar a vida e essas coisas são acrescentadas. Já percebeu que as coisas que você corre atrás dela não vêm para você? O homem está buscando, quanto mais vai atrás de dinheiro, mais o dinheiro foge. Mas quando você vai atrás da vida, tudo que é teu vem para você. Toca no ombro de alguém e diga, fica tranquilo. Tudo faz parte do plano. Só segue o plano. Siga o plano. E a provisão já está no plano, a cura já está no plano, as conexões estão no plano, os lugares estão no plano. Tudo que você precisa é siga o plano de Deus. Aleluia, levanta a tua mão bem forte para cima para envergonhar o diabo e diga, eu sei os planos que ele tem para mim. São planos de bênção, são planos de paz, de não causar dano algum. Seus planos são maiores, seus caminhos são melhores. Eu confio naquilo que ele tem para a minha vida. Então hoje você vai dormir. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, rabacaraba. Eu estou com vontade de pregar aqui essa noite. E eu nem comecei a pregar ainda de verdade. Eu queria ter o tempo que Paulo teve ali, quando ele... Eutico caiu do cenáculo. Hoje ia cair gente, mas não dormindo. Ia cair debaixo do poder do Espírito Santo. Porque Deus quer restaurar o seu povo, sua igreja, e trazer um avivamento que ela nunca viu antes. Deus quer levantar a gente aqui como evangelista, como profeta, como mestre, como pastor, como líder de multidões, para transformar pessoas. Você está indo atrás de coisas, Deus está dizendo, procura a vida. Eu vim para trazer vida e vida em abundância.
conseguindo pregar mais. A diferença entre Saul e Davi é essa. Por isso que Davi é uma figura do Espírito, do Ministério da Justiça. Saul é uma figura da lei mosaica e da carne. Porque Saul buscava posições. Saul estava melhor agradando os líderes e as pessoas para se manter num cargo. Eu vou fazer, sabe, agradar todo mundo. Porque é mais importante ser aceito pelos homens. Davi não. Davi buscava a presença de Deus. Quando ninguém conhecia Davi, a Bíblia diz que Davi já estava com as ovelhas, cuidando da ovelha do pai, que para ele era algo muito importante, ovelhas do pai. Cada pessoa que está aqui é ovelha do pai. Eu não sei como tem gente na igreja que fere pessoas, porque são ovelhas do pai. Sabe por que Eliabe é desconsiderado ali no óleo da unção? Porque quando ele olha para Davi, seu presunçoso, onde foi que você deixou as poucas ovelhas do seu pai? Davi, quando falava com Saul, Saul disse: meu menino, eu sei que você tem boa vontade, mas você viu o tamanho do cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado por ter vindo, mas não dá não, Davi. É melhor você ir, sabe? E a gente está procurando alguém maior, mais forte. Mas o reino está procurando alguém de fé. Suas capacidades naturais não vão servir de nada na estação que você está entrando. Tem coisas que sua habilidade natural, você pode aprender o que for, mas tem coisas que sua habilidade natural nem arranha o problema. Mas intervenção divina, a mão forte do Senhor vem. Oh, meu Deus! Porque quando Elias, é isso mesmo, Dodô. Quando Elias, me lembra depois de Davi, que eu vou fechar com Davi. Eu estou aqui em cima porque fica melhor para a filmagem. Minha vontade é de descer, sai correndo no meio daqui. Eu estou debaixo da unção aqui hoje. E quem aqui nunca teve essa vontade, né? De correr, de extravasar mesmo? Porque quando a gente está no estádio de futebol, grita gol, grita um monte de coisa, a Copa vai vir aí, e a gente muitas vezes fica na igreja engessada, aquela canha. Não, gente, onde o Espírito de Deus está aí, ali, pé. Então fica de pé agora e dá um brado ao Senhor bem forte aqui essa noite. Segura! Eu quero ver, capeta dos infernos, você segurar eles agora. Olha para alguém que está do seu lado, ninguém me para. Ninguém vai conseguir me segurar. Há uma unção sobre a minha vida, me capacitando para uma nova estação aqui essa noite. Não tem comparação, gente. O que você viveu não se compara com as coisas que estão por vir. Ai. A glória de Deus está nesse lugar. A presença do Espírito está mexendo com pessoas aqui essa noite. Deus está sacudindo você por dentro, porque você está prestes a viver algo novo da parte dEle. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O melhor de Deus ainda está por vir. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Por quê? Porque o que você viveu não vai se comparar. Pega no ombro de alguém, chacoalha essa pessoa essa noite e diga: não vai se comparar. Deus reservou um tempo de graça. Jesus. Porque o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo. Comparado à glória insuperável, uma glória insuperável, uma glória maior. Eu profetizo aqui essa noite, a glória da segunda casa te pegando aí onde você está. Ela é uma unção mesmo que está vindo sobre a tua vida, está sacudindo você por dentro. Porque a tua estatura natural não dá para derrubar gigante. No teu plano natural não dá para seguir o plano. Mas debaixo da unção do Espírito de Deus, confiando nele, aquela pedra, aquela funda
vira um míssil, vira uma escopeta, uma bazuca. E de onde ele pegou a pedra? Dos ribeiros, das águas. Deus vai te dar ferramentas. Davi pegou 5, só usou uma, porque cada pedra era para um período, para um gigante. Deus está te dando armas para tudo que você vai passar. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar graça, não vai faltar provisão. Deus já está te equipando para tudo. Você nem vai precisar usar todas as armas. Na primeira pedra o gigante já cai. Então Davi olha para Saul, porque Saul de boa vontade olhou para aquele garoto e disse: meu filho, você tem boa vontade. Sei que você se ofereceu, mas você tem 17 anos. Você é pequeno, esse cara luta, esse cara é guerreiro desde nascença. Deus disse: o povo de Israel entrou, tinha medo de entrar na terra prometida porque tinha gigante. Então vou usar um menino para matar gigante, para provar com eles que gigante não é nada. Aí Davi disse: Senhor, ele é grande, mas eu cuidava das ovelhas do meu pai, entrou um urso. E eu sei o que eu fiz com aquele urso. Oh meu Deus, Deus, toca no ombro de alguém e diga: cada fase na sua vida é Deus te preparando para uma fase que está chegando. Diga: nada será perdido. Pega no ombro, vai, diga: nada será perdido. Treinamento, diga: treinamento. Você está em treinamento. Você está em preparação. O urso está te preparando para algo. Não tenha medo. Deus está dizendo essa noite: não tenho medo. Eu estou preparando vocês para algo novo. Aí agora ele chega para Saul e diz assim: ei Saul, deixa eu te dizer outra coisa. Não foi só um urso não. Depois também veio um leão. Percebeu que você vai passando pressão, problema. E não está entendendo nada. Mas Davi ministrava a si mesmo e a Deus. Ele aprendeu a ter comunhão e adoração. Ele quebrou todos os sentidos da adoração do Velho Testamento, de matança de animal, de derramamento de sangue. Estava Davi dizendo: um coração quebrantado é tudo que Deus quer. Ele tinha experiência, ele tinha envolvimento com a presença. Era alguém que nunca buscou título, nunca buscou posição, mas comunhão e experiência. Crescimento é algo que ninguém vê. Eu sei que você quer que as pessoas notem, que as pessoas reconheçam, mas deixa eu te dizer: uma árvore para crescer, primeiro cresce as raízes, depois cresce o tronco. E eu vou profetizar aqui essa noite: até a árvore que foi cortada ao meio, o cheiro das águas vai fazer ela voltar. Só ficou o tronco. Alguém diz: não tem vida. Deus está dizendo: eu vou devolver a vida. Há coisas mortas, há coisas que parecem paradas, vão ser agitadas novamente. Irmão, estou debaixo da unção profética, nem adianta mais ensinar a palavra. Oh my gosh. Aí vem Davi e diz assim: eu enfrentei aquele leão e o Senhor foi comigo. Da mesma forma será esse circunciso. De repente Saul olhou para ele e disse: espera aí, não é só um garoto, ele tem experiência. Botou a armadura dele de Saul nele. Quando botou, que Davi tentou se mexer, não deu. Por quê? Porque a experiência do outro não serve para você. Pode até te edificar, mas Deus vai te dar a tua experiência. Deus nunca ungiu Xerox. Deus não unge quem você finge ser. E também Deus não te ungiu para fazer o que é possível. Aí o que é que ele faz? Joga fora a armadura de Saul. Diga comigo essa noite: eu jogo fora toda a armadura de Saul, todo símbolo de justiça própria, de esforço humano, de tudo que eu me vesti de mim mesmo. Eu jogo tudo fora. Eu quero é a justiça dele. Eu quero é a presença, eu quero é a manifestação da direção do Espírito dele. Não minha própria vontade, não minha própria roupa, mas a roupa que Jesus colocou em mim. Está na hora de tirar. Joga fora essa roupa de justiça própria. Não cabe em você mais. Porque para essa batalha tem que ser pelo poder do Espírito. Alguém experimentado. Só que ninguém nunca viu o que Davi era e o que ele passou. Porque crescimento é invisível. Ninguém está vendo porque você está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo. Crescimento e plantio são invisíveis. De repente, o que as pessoas veem foram o que nunca viram. Os resultados, ninguém se torna campeão no ringue.
Ali é o lugar onde eles são reconhecidos. Eles foram campeões na noite que não dormiram, com as comidas que rejeitaram, com pressões que passaram, com disciplina que tiveram que ter. Então o que você está passando, tem gente aqui, Deus falou no meu coração, Deus está treinando você. E uma das formas de Deus te treinar é soltar dinheiro também da tua vida. Por quê? Porque muitas vezes Deus está tentando te treinar e teu coração está preso a dinheiro. E você nunca sai dessa fase. Eu creio que Deus vai me usar para prover os outros com uma pegada de dinheiro. Se não consegue ser fiel no que tem, vai ser fiel no muito mais. Ah, é? Tá certo. Aquele que é fiel no pouco é um princípio. Não tem como não fluir. Amém? Não, um dia que Deus me der condição, eu vou ajudar as pessoas. Começa ajudando com o que tem. Porque quando chegar, você só vai transbordar o que já é. Vou encerrar dizendo algo. Saul e Davi. Saul foi ungido com óleo. Davi foi ungido com chifre cheio de óleo. Um chifre de uma ovelha, de um cordeiro. Para tirar o chifre teve que matar um animal, representa o sacrifício de Jesus. Por isso que a unção dele é diferente. É uma unção que vem da obra consumada. E aí Deus disse para Samuel: rejeitei Saul, porque pela ordem cronológica e exata do homem, quem era para vir como sucessor era um filho de Saul, ou da casa de Saul. Que todos os reis daquela época vinham da tribo de Benjamim. E Deus fez algo diferente. Deus quebrou o ciclo e agora chama um que vem da casa de Judá. Só que eu estava meditando hoje. Não começa com Davi, começa com Noemi e Ruth lá atrás. Pega no ombro de alguém e diga: Deus não vai deixar nenhuma ponta solta na tua vida. Tudo vai cooperar e tudo vai ser restaurado e tudo vai fazer sentido. Agora eu quero profetizar. Ele já começou a trabalhar lá atrás. O que você vai ver hoje não começou hoje, já começou lá. É por isso que você já recebeu palavras. O que é a palavra profética? É Deus indo em teu futuro, vendo tudo que vai acontecer, voltar no teu presente e dar uma palavra. A capacidade de cumprir-se em você a vontade dele na tua vida no futuro, já no presente. Diga promessas do ponto de vista de Deus. Isso é profecia. Então, olha para o teu vizinho e diga: você não recebeu uma palavra. Você recebeu a capacidade dada por Deus de viver os planos dele antes que aconteçam. Por quê? Porque vai ter gigante, vai ter urso, vai ter leão, vai ter pressão, vai ter desafio. E se você não se agarrar com a promessa, de dia, areia do mar, de noite, estrela do céu, Deus está dizendo: eu não quero teus olhos na dificuldade, eu quero teus olhos naquilo que eu prometi. Saul só fazia o que queria, Davi não. Tudo que ia fazer consultava o Senhor. E na hora da unção, quando chama os filhos, Davi nem foi listado. Jessé tinha 8 filhos, passou os 7. Quando Samuel viu o primeiro, já era do exército, forte, bonito. Aquele peitoral, né, que as novinhas ficam tudo doidas. Quando ele viu Eliabe, disse: certamente o ungido está na minha frente. Quando pegou o chifre com óleo, o óleo não reconhece. Porque o óleo só se manifesta para quem ele foi feito. Posição não põe óleo em você. Recebeu o cargo, um título, sei lá. Tem gente que tem tanta crença de rejeição que chega na igreja tentando ser e mata até gente por causa disso. Enquanto eu não for o dirigente, enquanto eu não for o líder, enquanto eu não fizer algo. Só que isso não é reino. Reino é morte. Estevão morre para que Paulo venha. Porque quem matou Estevão foi Paulo. E se Estevão não ora por Paulo, Paulo estava frito. Porque em Atos capítulo 1 Jesus disse: quem vocês perdoarem serão perdoados, quem não perdoar não serão perdoados. Ali não está falando sobre perdão, de receber perdão de pecados de Deus. Ali está falando de pecados contra a igreja. A igreja tinha que perdoar naquela época. É um pecado cometido contra a igreja. É por isso que tem gente que fica falando de igreja. Irmão, se o pastor está errado, deixa ele com Deus. Se você não concorda da visão, sai. Mas não faz uma coisa, não fica falando de pessoas. Você não sabe o que pode acontecer com você.
Você não sabe o mal que você leva para sua casa falando das pessoas. Às vezes a gente quer salvar nossos filhos, fica falando dos pastores, de gente dentro da igreja. Tá minha filha Júlia em casa. Ela estava na célula agora, quinta-feira em casa. Chorava eu pregando sobre Abraão. Eu olhei para ela e disse: agora você está entendendo porque eu falo sobre imagem, que eu te ensino sobre fé. Ela começou a chorar. Quando terminou esses dias, ela mandou uma mensagem para o Painho: todas as minhas amigas eu vou levar para a célula. Aí imagina eu em casa, metendo pau na igreja, falando mal das pessoas. Não, meu amigo, é falar de Jesus, apresentar o evangelho para eles. Ela disse: eu preguei para todos os meus amigos, até Antônio, pai, que tirou a vida. Ele confessou Jesus comigo, eu nem sabia. Minha filha fez isso com aquele garoto. Então aquele garoto que pulou do 15º andar, ele tinha confessado Cristo como seu Salvador. E deixa eu te dizer, Jesus pagou por todos os seus pecados. Todos, até se o último pecado for esse, ele está pago na cruz. Uma vez começaram a metralhar coisas em mim, porque eu falei na internet que Deus perdoava. E ele disse: não porque provérbio, não porque tal dos textos do Velho Testamento eu quero ver na Nova Aliança. Mas a Bíblia diz que ficaram de fora os homicidas, os feiticeiros, o idólatra, isso e sim, esses. Não a identidade em Cristo. Paulo não está falando dos que nasceram de novo. Porque quem nasce de novo, Deus não vê pela carne. Deus não vê pelas obras, Deus vê a obra da criação. E ele olha para você e diz: a voz é de Juliana, mas o cheiro... Tem alguém vestido de Cristo aqui essa noite? Então pega no ombro do teu vizinho e diga: quando você for orar pelos doentes agora, você não vai orar confiando em você. Você vai confiar na roupa de Jesus que você recebeu e a autoridade do nome dele. Fica de pé, senão eu vou passar do horário hoje. Fica de pé, hoje eu estou com vontade de pregar. Recandalabachuriandere. Eu não sei vocês, mas aqui vem algo, aí vem. Aí o óleo, é levantado o óleo. Escuta. Quando o óleo é levantado, o óleo conhece. Passa o primeiro, passa o segundo, nevam. Passa o terceiro, note. Passa o quarto, sei nem mais em que idioma falar. Quando vem o sétimo, ele disse: acabou seus filhos. Porque o óleo não fez nada, nem borbulhou. Porque quando ele tentou ungir Adriel, o Senhor disse: não olhe a aparência, eu olho o corá. E ele tinha dito a Samuel: achei um homem. Só que Samuel esperava um homem adulto. Deus vê em você o que ninguém vê. Deus, quando mudou o nome de Abraão, ele nem pai era ainda. Porque Deus quer que você se veja da forma que Ele te enxerga antes que a coisa aconteça. Se você não se enxergar antes que aconteça, não flui. Eu vi uma parte do filme de Michael Jackson, que ele ficava na piscina visualizando, vê? Aí nós temos isso. Deus pega Abraão e faz mudar a visão dele. Olha toda a terra, olha estrela, olha areia. Para que isso? Porque você acha que o anjo disse para Maria: ei Maria, ela disse: Senhor, como é que eu vou engravidar que eu sou virgem? Aí o que é que o anjo faz? Tua prima Isabel, que é estéril e avançada em idade, engravidou pelo poder de Deus. Claro que é algo diferente, mas ela sabia que era impossível. Porque Lucas 1,37 ele diz: porque para Deus, então você precisa acessar. Você nunca vai viver o impossível olhando para aquilo que é possível. Deus está tirando teus olhos de tenda para que você enxergue estrelas que não dão para contar. Para trabalhar na tua mentalidade que foi construída de forma terrena para pensar pequenez. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu não consigo arrumar ninguém porque você só se vê só. E aí ele disse: acabaram todos os seus filhos. Não olha para a aparência, olha para o corá. Isso é mais importante para Deus. O coração. Amazias fez tudo o que era certo para Deus. Tentou agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus o rejeitou por causa do coração. Davi errou para caramba. E Deus disse: homem segundo meu coração. Não é alguém perfeito, não é alguém que não erra, mas é o coração.
Davi nunca buscou títulos. Ele teve várias vezes a coroa na mão, podia matar Saul, ele nunca fez isso. Porque ele não tinha... E ele foi rejeitado por Judá, rejeitado por Saul, rejeitado pelos seus homens. Porque a maior dificuldade de Davi não foi vencer o urso, o leão. Até porque quando chegou diante de Golias, Deus usou um profeta para Davi. Golias foi profeta de Deus na vida de Davi. A unção fez isso quando Golias chegou dentro de Davi. Aqueles desafios que você está com medo, só vão revelar a unção que está sobre a tua vida. Ah, meu Deus do céu. Você foi feito para isso. Você foi feito para essa estação e para esse tempo. Vocês estão prontos? Como é que alguém ia saber o que estava dentro dele? Golias. Golias não é questão de ser gigante, é questão de revelar a unção. Há problemas que você está fugindo, mas eles vêm para revelar a unção que está na tua vida. A unção vai vir num nível agora, ai meu Deus, que nunca veio antes. Porque treinamento, Alice, treinamento. Você acha que são pressões e desafios. Deus olha lá de cima e está vendo treinamento. São crenças. Estão removendo crenças. Deserto é um lugar de te ensinar a depender de Deus, te ensinar a remover crenças. Então Maria precisava de uma imagem. Aí Deus dá Isabel. E é por isso que o Espírito de Deus vai te dar imagens, vai te dar sonhos, vai te dar canções para acessar teu coração. Porque a imagem que você tem é só de perca. Eu me lembro um tempo atrás que a gente teve que retroceder e vender algumas coisas. E foi muito ruim porque tinha uma imagem de perca. E a gente entrou em algo e eu disse, a gente vai ter que vender de novo algo. E o Espírito de Deus falou comigo, cuidado com a imagem. Se você tiver essa imagem, você vai ter uma imagem de perca. Então novamente você vai andar em fracasso. Comece a ver até coisas maiores agora. E eu comecei a ver algo 3 vezes maior do que aquilo que eu queria. E eu disse, por quê, Senhor? Porque Ele está na hora de vocês fazerem oração do meu tamanho. Porque Josué orou no vale de Ajalon. Se escurecesse, ele não mataria os reis. Para vencer a batalha precisava que Deus parasse, não o sol, mas o universo, que a gente sabe que o sol fica parado, é a terra que gira em torno do sol. Mas se a terra para, entra em colapso o universo. Então Deus parou o sistema todo do universo. E esse homem ora uma oração ousada, Senhor, para o sol. Meu Deus. E a Bíblia diz que houve luz, o sol se reteve, a terra parou de girar, o universo parou inteiro, por causa de oração de um homem. E ele matou os reis. Hoje a gente não precisa de luz para vencer a batalha. A gente precisa de luz para entender que a batalha já foi vencida. Josué precisou de luz para vencer a batalha. Nós precisamos de luz para entender que na cruz toda a batalha já foi vencida. Mas a oração, tua mente pequena está orando baseado no problema. O Espírito de Deus vai te dar um novo tipo de linguagem, com gemidos inexplicáveis, orando em língua. Por isso que a oração em língua é eficaz. Aí trazem Davi. Quando traz Davi, o óleo começa a pegar, borbulhar. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga para ele: o que é teu ninguém vai tomar. O que é teu ninguém pode pegar, porque reconhece você. Oh, reconhece você. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o óleo não reconhece. Mas quando Davi vem, Samuel esperava um homem, entra uma criança. Porque Samuel vê homem, Deus vê. Samuel vê uma criança, Deus vê um homem. Você está enxergando os fatos na sua ótica, Deus enxerga em outra. É por isso que Ele libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra, para te trazer para um ambiente do impossível, para te trazer para um ambiente de milagres, para te trazer para contar estrelas. Pega no ombro do teu vizinho e diga: você está orando baseado em você mesmo. Deus está dizendo: tira os olhos da tenda. Está na hora de olhar para estrelas.
Está na hora de contar o que não se conta. Você foi chamado para coisas maiores, 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 coisas maiores. Só adora, adora em outras línguas. Vai, 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 vai. Agora é com vocês. Eu já fui até aqui. Foi até aqui. Flua no Espírito agora, vai. Começa a fluir no Espírito Santo. Deus mudou até a ordem dos reis, porque Davi vem da tribo de Judá. Meu Deus. Deus vai mudar a ordem das coisas. Ele pegou a cauda e fez cabeça, e pegou cabeça e fez cauda. Aquele que se exalta será abatido, mas os que estão humilhados, oh meu Deus, serão exaltados. Para de tentar se justificar, para de tentar mostrar que você está certo. Sabe, as pessoas chegam, Gleison, falaram isso, falaram aquilo. Eu disse, eu não vou perder tempo com isso. Eu não preciso provar que eu estou certo. Deixa Deus falar. A melhor vingança é viver bem. Há um tempo de graça e favor e entra nesse tempo. Ora em línguas, vai, começa orando em outras línguas. Fecha os olhos, deixa o Espírito de Deus. Há um poder operando aqui essa noite, há um som do Espírito Santo. Tem gente aqui que vai voltar a sonhar com milagres. Os velhos terão sonhos e visão. Os nossos jovens profetizarão. Como o Senhor dos Exércitos essa noite, estou lutando por causas impossíveis. Estou indo adiante de vós e preparando o caminho. Entrem no novo tempo. Estou quebrando o arco, empecilhos e dificuldades. Um tempo como nunca foi visto, de proteção e de cuidado. De minha parte vem sobre vocês. Estou trazendo algo novo essa noite. Muitos sentirão como um abraço por dentro do meu cuidado, diz o Espírito da graça. Refrigério e alegria brotarão de você a partir de hoje. Ao invés de pranto e espírito angustiado, ao invés de choro e espírito angustiado, vestes de louvor sobre a tua vida o Espírito de Deus coloca. Assim diz o Espírito da graça, um regozijo, uma alegria brota do teu interior. Estou protegendo tua mente e tuas emoções. Estou protegendo tua vida diante das pressões. Receba a presença agora. Refrigério, cura, refrigério e cura e cuidado de Deus. Não faltou e nem vai faltar. Estou cuidando dos meus filhos. Densas trevas cobrem a terra. Uma grande escuridão vem sobre a humanidade. Mas os meus cuidados e a minha proteção estarão com o meu povo, diz o Espírito do Senhor. Tempo de milagres e de glória maior. Tempo de glória maior. Tem uma música que está no meu coração. Porque louvar a Deus, adorar a Deus é uma arma que Deus me ensinou. Toda a minha vida, onde eu fui transformado, fui adorando. E Davi, ele tinha algo muito forte sobre ele, que era adoração. Saul buscava a posição, Davi buscava a presença. Davi queria a arca, Davi queria a glória, Davi queria o Senhor. E a posição veio como consequência. Saul não, Saul queria posição, destaque, e ele caiu e morreu por isso. Davi que queria a presença. Oh meu Deus. Ele aprendeu algo, a se fortalecer em Deus. E adoração é algo muito forte. Ele despendiza a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, que muitas vezes a nossa alma está gritando para murmurar. Uma das coisas que me fez não estar questionando Deus foi adorar.
Nós temos um aleluia para Ele. Quer dizer, 1000 vezes Deus seja louvado. Tudo diz para você murmurar, reclamar e parar. Aí você diz: não, eu estou consciente e o meu foco é num Deus que é maior sobre a minha vida. Porque às vezes a gente pensa, essa nuvem de pressão está sobre a minha cabeça, e se brincar ela já está dentro dela. E só a adoração vai remover a nuvem. O que muda você? Pressão na sua mente de torar. A nuvem de pressão vindo está sobre a sua cabeça e dentro da sua cabeça, e você vai para esse lugar de adoração. Foi isso que protegeu meu coração dos questionamentos. Quando eu não entendia, eu ia para a presença, e a Bíblia diz na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu, seja feita a tua. A vontade de Deus é que se cumpra na terra como é no céu. Como saber a vontade de Deus? Que se cumpra aqui como é lá. Adorá-lo e louvá-lo no meio das pressões. Vai dar um sopro nessa nuvem. Você me mostra corações aflitos, mentes perturbadas, pessoas que têm dificuldade até para dormir. Você está com seu esforço tentando descansar e não consegue. A Bíblia diz: esforçar para entrar no descanso, mas esforçar ali não é se esforçar de forma carnal, é ser diligente. O que você foca, o que você medita, o que você está se alimentando, determina se entra no descanso ou não. Se estivermos conscientes da presença e de quem Ele é, da grandeza de quem Ele é, não concorda com o diabo, concorda com Ele, deixa Deus se tornar grande dentro de você. Adoração, fecha os olhos. Tem pessoas aqui que foram machucadas, é no ambiente, em casa também. É no ambiente profético, é no ambiente da manifestação dos dons do Espírito que a cura começa a se manifestar. Deus restaurando os corações pela presença. Dúvidas e incertezas vão embora. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Uma doce presença está fluindo aqui essa noite, passando, tocando em cada coração. Você vai sentir, quando Deus falava ao meu coração profetizando, eu via o cuidado de Deus, Deus abraçando corações, por dentro, por dentro. Fecha os olhos. Glorifica Jesus essa noite. Glorifica Jesus essa noite. Aplauda o Senhor bem forte essa noite. Ainda essa semana nós vamos entrar e passar das 150 cadeiras. Um refrigério está vindo sobre você. Você vai ver a paz que você vai ficar. Eu não estou dizendo que você não vai ter pressão nem problema. Você vai ver a paz que você vai ter nessa semana. A paz vai te guiar para todas as tomadas de decisões. Essa confusão mental vai embora, essa nuvem vai embora, e a presença e o Espírito te guia. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por cada palavra, pela mensagem, pela presença, pela cura, pela unção. Obrigado pela obra consumada de Jesus. Senhor, mais uma vez não consegui pregar em Obed-Edom. Fica para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu vou concluir essa mensagem. Se Deus quiser, chegar aqui o Espírito mudar, a gente muda. Mas vou tentar quarta-feira. Eu declaro uma semana maravilhosa, cheia da tua paz, do teu refrigério, do teu amor. Eu declaro unção de cura sobre as colunas. Pessoas que sentem dores na coluna e na lombar, sejam curadas agora em nome de Jesus. Problemas no joelho, nas articulações, sejam curados em nome de Jesus. Alguém com problema nos rins, pedras, vesículas, seja o que for, sejam curados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Problema de circulação, coloque a mão no lugar onde está a dor. Feche os olhos. Espírito de Deus, tem o poder sobre essa pessoa agora, na casa dela ou aqui nesse ambiente. Eu libero sobre eles a unção de cura agora. Eu ordeno a toda dor, inflamação e todo mal que está causando esse problema,
saia do corpo da filha de Deus. Saia do corpo do filho de Deus. Tire as mãos da propriedade de Deus agora. Em nome de Jesus, sai. Recebe tua cura agora. Dor vai embora. Toda causa vai embora. Seja completamente curado e restaurado pelo poder do nome de Jesus. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Eu declaro a melhor semana de nossas vidas. Amém? Quantos recebem? Amanhã vai ter a tenda aqui. É uma oração que vai ter com os jovens, mas toda a igreja está convidada. É um tempo de oração, de busca, de fome, de intercessão. Você sabia que as bênçãos de Obed-edom fez Davi voltar a ter fome? Tem algumas coisas que vai fazer você ter fome de novo. Amém? Quem perdeu a fome vai ter de novo por Jesus. Então dá um abraço e a paz ao teu irmão. Diga para ele: você é o melhor de Deus em Cristo Jesus.